terra e vamos iniciar pelas ressonâncias. Então, como vimos antes, a estação climática da Terra, embora na tabelinha esteja aqui como nenhuma, na verdade é a interestação, né? Ou canícula, que, digamos, é o seguinte, é uma estação intermediária de transição entre todas as estações. Lembrando também que o elemento terra é o elemento central, né? Todas as outras estações acontecem onde? Na Terra. Então, é uma estação, e no caso o clima dessa estação, o clima, né? Vai ser de transição. Então, digamos que o fim de cada estação e o início de cada nova estação, ela passa por um período que tem características do elemento terra. O período da tarde, que é um período que vai diminuindo o calor, supostamente, né? Depende da estação também. E vai começando o frio, dá aquela transição, né, durante o dia. O movimento é a transformação, é exatamente o papel dos órgãos e vísceras do elemento terra, que é de transformar, né? É de transformação, no caso da nossa fisiologia, diz respeito principalmente à transformação dos alimentos. A cor é o amarelo, como eu sempre digo, é uma cor que a gente vai ver muito em questão de diagnóstico, mas a cor amarela, de maneira geral, vai beneficiar o elemento terra. Alimentos da cor amarela vai ter mais ressonância com o elemento terra e assim por diante. A umidade, no caso, o doce, né? O sabor doce também, como eu sempre falo, o sabor ele pode ser benéfico ou pode ser maléfico, dependendo de como esteja o corpo da pessoa e da quantidade, né? Uma coisa é a gente tomar um pudim como sobremesa, outra coisa é a gente pegar uma ameixa, uma banana passa, uma coisa, né? Ambos são doces, mas o efeito vai ser completamente distinto. E no caso do sabor, isso é válido para todos os elementos, a gente tem que observar e lembrar que quando a pessoa tem muita ansiedade, muita necessidade daquele sabor, significa que aquele elemento ele está deficiente, né? Então ela precisa completar, ela necessita daquela energia. Da mesma forma, se há uma aversão, significa que aquele elemento está em excesso, então ele já não suporta mais aquela ressonância, aquela energia que lhe pertence. Ok? Aí vem a umidade. A umidade é, digamos assim, o fator que está mais relacionado ao elemento terra. Isso podemos ver, por exemplo, no diagnóstico, que a umidade ela vai apresentar no nosso corpo aquela sensação de peso, a lentidão, né? Quando, por exemplo, terminamos de almoçar, está na hora da sexta, né? Então, que dá aquela morosidade, aquela vontade de deitar, é bem a sensação da umidade, que tem uma ressonância com o elemento terra. E aí vem o órgão e a víscera, o baço, que é chamado de pi, e o estômago, wei.
que são órgão e víscera correspondente ao elemento terra. O elemento se expressa na boca, então é na boca, nos lábios que a gente vai verificar a condição daquele elemento, que ele vai se manifestar, né? O tecido são os músculos. Então, quando os músculos estão, vamos dizer, frágeis, uma hipotonia, porque o elemento está fraco, e se há uma hipertonia, porque eles estão em excesso, né? E o sentimento, a emoção, é a preocupação. Como o elemento terra tem como e seu espírito o I, que é o pensamento, então o excesso de pensamento é a preocupação, né? Ou a preocupação gera excesso de pensamento. E temos a nota musical, que é Gom, que é o equivalente ao nosso Dó. O elemento terra, quando ele se encontra em equilíbrio, ele vai manifestar, ou a pessoa vai manifestar, né? Simpatia, autoconfiança, segurança, conexão consigo mesmo, complexão corporal normal, a forma do corpo vai ser normal, lábios rosados e úmidos, lembrando, né, que lábios e boca é por onde o elemento terra se expressa, e a temperatura do corpo normais. Então, lembrando aqui, a complexão corporal, quando falamos do elemento fogo, falamos também da complexão. E qual seria a diferença entre um e o outro? A complexão corporal aqui, no caso do elemento terra, diz respeito à forma do corpo. No elemento fogo, diz respeito ao espírito, né? Aquela coisa sutil que a gente não sabe dizer exatamente o que é, mas a gente percebe que está bem ou que está mal. No caso aqui é a forma do corpo, então vamos pensar numa pessoa que esteja com a forma do corpo em desarmonia, né? Uma barriga grande, ou lábios grandes, ou bochecha grande, sei lá, enfim, totalmente deformado, né? Ou com os prolapsos, que são as quedas dos órgãos, vísceras ou tecidos. Então, isso diz respeito ao elemento terra. Ok? E quando está em desequilíbrio? Então, vai se apresentar na pessoa processos de obsessão, preocupação excessiva, dependência, falta de conexão consigo mesmo, pouca estabilidade e autoconfiança, obesidade ou magreza extrema, lábios pálidos e secos e pele pálida. Então veja só, por exemplo, a obsessão. A obsessão é quando a gente está pensando excessivamente em uma coisa, né? Ou fissurada excessivamente em uma coisa. Isso é uma manifestação do espírito I, que não consegue parar de pensar naquilo, então vai dar o que a gente fala, aquela sensação do disco riscado, né? Se preocupa, se foca demais numa coisa e aquilo se torna obsessivo, né? Preocupação excessiva, dependência, falta de conexão consigo mesmo. Tudo isso são características, né? Fala em pouca estabilidade. Elemento terra é a pura estabilidade, né? Fixo, é vagaroso, é estável, né? Uma pessoa que não está com o elemento terra em equilíbrio, ela não vai se sentir, pelo menos, estável. Aí vale salientar aqui, como em todos os outros elementos, que
tanto os sintomas de equilíbrio quanto os sintomas de desequilíbrio não necessariamente vão se apresentar ao mesmo tempo em uma só pessoa, tá? Por quê? Porque seria quase a perfeição ou a imperfeição completa, né? Digamos assim. Mas que a pessoa vai ter mais facilidade em apresentar esses sintomas, e algumas delas vão ser, digamos assim, características daquela pessoa, por ela se comportar mais daquele tipo de comportamento, né? Por ter aquele tipo de comportamento com mais frequência. Então nunca vai ser tudo, mas vai ser, digamos assim, um rasgo psicológico da pessoa. No caso, se ela tiver em equilíbrio, apresentar os sintomas de equilíbrio, assim como de desequilíbrio, também apresentar os desequilíbrios. E isso pode, inclusive, alternar, né? Então, vamos falar do baço. O baço, que tem o seu nome em chinês de Pi. A descrição é de que ele é como um oficial que tem a seu cargo o celeiro. Toma conta da digestão, absorvendo, espalhando e armazenando a essência do alimento. Os 5 sabores se originam dele. Então, o baço, que é o órgão yin, ele vai cuidar justamente desse aspecto da digestão. Na medicina ocidental se atribui muito essa qualidade ao estômago. Para a medicina chinesa, o principal papel é do baço. É ele que transforma a energia, transforma em quê? No Gun Qi, que é a energia, a essência do alimento, né? E armazena e também transporta em direção ao pulmão. Não sei se vocês lembram, na aula do fogo a gente falou que a partir do baço, que recebe o alimento do estômago, o baço eleva essa energia já purificada, já com um certo nível de purificação, para se unir ao oxigênio, ao ar captado pelo pulmão, para poder ser formado o Wei Qi e também, que é a energia de defesa, e também o Xue, que é o sangue, né? Então se fala que os 5 sabores se originam dele, porque quando ele está em uma condição normal, nós conseguimos distinguir os sabores de maneira mais fácil, né? Nós distinguimos facilmente os sabores. E por isso que se fala que se origina dele os 5 sabores. Temos aí as funções do Pi, que é o baço, né? Então ela governa a transformação e transporte, controla a ascendência do Ti, controla o Xue, controla os músculos e os 4 membros, abre-se na boca e manifesta nos lábios, controla a saliva e o sabor, controla a subida do Ti, controla o centro, que é o lugar, abriga o intelecto, ele é afetado por excesso de pensamento e tem uma relação interna e externa com o estômago, que é a víscera correspondente ao elemento terra. Então vamos falar aqui. A principal função do baço consiste em auxiliar a digestão do estômago por meio do transporte e da transformação da essência dos alimentos, absorvendo a nutrição desses, separando as partes utilizáveis das inutilizáveis. Uma vez que o baço é o órgão central no processo digestivo,
é referido frequentemente como celeiro oficial de onde os 5 sabores derivam. Então, como a gente já falou, o baço ele é o elemento principal na digestão, né? Então, o estômago recepciona o alimento, faz uma pequena transformação e, a partir dessa transformação, uma parte mais sutil do alimento é enviada para o baço. E a outra parte é eliminada para o intestino delgado, uma parte mais densa, né? E o baço vai pegar essa energia e transformá-la em algo ainda mais útil para o corpo. Então, a função de governar e transformar, transformação e transporte, né? Ela governa a transformação e o transporte. O pi, que é o baço, transforma os alimentos e os líquidos ingeridos para dele extrair o ti. Recepciona do estômago, né? E a partir daí ele extrai o seu ti. Ele depois transforma ou transporta a essência dos alimentos para vários órgãos e partes do organismo. A transformação e o transporte da essência dos alimentos é crucial para o processo de digestão e produção de ti e do sangue, como foi falado, né? O baço também controla a transformação, separação e movimentação dos fluidos. E se essa função for afetada, os fluidos não serão transformados nem transportados adequadamente e pode acumular-se para formar a umidade ou fleuma ou ainda causar edema. Então, ao nos alimentarmos, isso tem muito a ver com o processo digestivo tal qual compreendemos na medicina ocidental. Uma vez que o baço consiga digerir os alimentos a qual nós ingerimos, então ele vai ter uma eficiência em fazer a transformação e produção de ti e de shui, que é o sangue. Porém, todavia, se ele estiver deficiente ou se por algum motivo estamos consumindo excessivamente algum tipo de alimento específico ou não, ele vai começar a não dar conta desses alimentos e, nesse caso, começa a criar acúmulos, né? E esses acúmulos vão se manifestar no nosso corpo em forma de umidade, ou fleuma, que é uma agravação da umidade, ou edemas. Então, sempre que a gente vê algum tipo de acúmulo ou edema, a gente pode saber que, de alguma forma, em algum nível, o baço está envolvido. Controla a ascendência do ti. Então, são 2 aspectos aí, né, que a gente tem que ver. Primeiro, o baço, ele dirige o alimento para cima, na direção do alto, que é o que já citamos, né? Quando ele faz a transformação do alimento, ele envia uma energia mais sutil em direção ao pulmão, para combinar com o ar e formar o ti e o shui. Agora, tem outro aspecto também, que é a capacidade que ele tem, ou deveria ter, de manter o ti de todos os órgãos, de todas as estruturas para cima. O que é que isso significa? Significa que ele tem a responsabilidade de manter todas as coisas no seu lugar. Para melhor entendimento, vamos citar como um exemplo as pitoses, que são o quê? As quedas, digamos assim, das estruturas do nosso corpo. Então, quando a gente vê um rosto, o rosto do Ozempic, né? É um exemplo bem interessante, que cai, que a pessoa envelhece porque o rosto cai ali. Ali é uma depressão do baço, ele não está conseguindo manter as estruturas. Quando a barriga cai ou quando
hérnias, por exemplo, né? Quando há mudança de forma e quando há pitoses, então essa é a função de ascendência do Ti e do baço, ela não está sendo cumprida a termo. Controlar o Xue. Então, são dois significados, né? Primeiro, manter ou sustentar o Xue nos vasos, que faz parte da função que a gente falou anteriormente, que é manter tudo sobre suas estruturas. Então, se tudo está no seu lugar, o baço está funcionando bem. Porém, todavia, caso o baço não esteja funcionando bem, um dos sintomas que pode ser ele facilitar os sangramentos, né? As hemorragias. E a outra é o papel que ele tem na formação do Xue. Quando ele recebe do alimento, faz a transformação e manda a energia lá para cima, para os pulmões, e depois para essa energia vai até o Xin, que é o coração, e é transformado em Xue. Então essa nutrição, a capacidade dele de fazer as separações, vai ser fundamental na formação do Xue. Então uma suposta falha nessa subida do Ti e controlar o Xue normalmente causa hemorragia. Então isso diz respeito à segunda função, né? Controlar os músculos e os 4 membros. Então, como já foi referido, vamos ver que eu soube 2 aspectos. A questão dos músculos diz respeito à tonicidade dos músculos e à capacidade dele de cumprir a função a que lhe são atribuídas, né? Então, se na fabricação do Xue não está sendo realizada de maneira perfeita pelo baço não está conseguindo extrair adequadamente ou não está sendo nutrido adequadamente para poder extrair, né? Isso depende do que a gente come. Então, os músculos se tornarão fracos, certo? E a outra coisa é que ele nutre os braços e pernas. E aí, se a gente não consegue ter bastante força, ou tem sensações de fraquezas, por exemplo, ou às vezes, como sente, principalmente quem tem hiperglicemia, por exemplo, sente aquela sensação de peso nos membros, aquilo é uma falha no controle dos músculos, né? Pelo baço. Ele abre-se na boca e manifesta nos lábios. Abre-se na boca porque ele recepciona os alimentos, né? Que vai para o estômago, é transformado. Mas ele também é responsável, existe a nossa saliva, que ela possui 2 características, a saliva. Ela é uma parte, um fluido do rim. É tanto que existe uma prática de Qigong que a gente usa para alimentar a essência. Mas quando, no processo digestivo, aquela saliva que é usada para digerir, ela é uma substância que está sob o domínio do baço, né? E o ato em si de mastigar para poder haver a transformação também é governada pelo baço. E também podemos ver a condição do baço, porque ele se manifesta nos lábios, né? Então, muitas vezes conseguimos identificar um desequilíbrio do baço pela aparência, pelo estado em que se encontram nossos lábios, né? Controla a saliva. Então, a saliva a gente já falou, né? Existe a saliva do rim,
E existe a saliva que está relacionado ao baço. A do baço, naturalmente, é mais voltado a quê? Ao processo de digestão, certo? A que serve para umidificação da boca está mais relacionado ao rim. Controla a subida do Qi. Nós já falamos, né, que diz respeito a levantar os órgãos, né? Essa subida, essa força que o baço tem de fazer a energia subir é que mantém os órgãos ficarem nos seus próprios locais. Então, se um órgão sai, por exemplo, uma hérnia inguinal, uma hérnia de disco, né? Ele não está mais no seu lugar, né? Vamos, por exemplo, também as veias, quando começa a mudar de forma, né? Ou quando os seios também ficam caídos, eles não estão nos seus lugares, tudo isso vai ter a ver com o baço, com a força do baço. Abriga o intelecto. Então, o intelecto, como a gente vê, é a mente do baço. Então, vamos entender aqui um pouquinho para a gente ver. O intelecto tem a ver com o pensamento. E especificamente com a nossa capacidade de aprender coisas novas, conteúdos novos, de reter conteúdos novos, né? A capacidade nossa de concentração e de ter novas ideias. Então a gente vai ter, é bom falar aqui que nós temos 3 tipos de memórias, né, principais que a gente avalia na medicina chinesa. A primeira memória é aquela memória imediata. Então, cheguei em casa, peguei a chave do carro, botei em um determinado lugar, e aí, pouco tempo depois, está eu lá procurando onde é que está a chave do carro, porque eu não lembro mais. Essa memória de curta duração, essa memória imediata, dessas coisas imediatas, né? De respeito ao rim. Nós temos outra memória que é a nossa capacidade de recordar eventos passados. Como foi a nossa infância? Quais são os fatos? Qual é a primeira memória que eu tenho dessa vida atual? Qual é a primeira memória que eu tenho? Como foi a infância? Como foi minha adolescência? Quais foram as coisas que me aconteciam? Qual era a minha rotina? E se eu lembro também isso com emoção, com tristeza, etc, etc. Isso é a memória do coração, a memória do passado. Tem muito a ver com nossa energia do coração. E por fim nós temos a memória, que é exatamente a que corresponde ao baço, que é a memória de estudo. Então, a memória de estudo eu leio um livro aqui, eu consigo aprender, eu consigo entender, eu consigo desenvolver aquele conteúdo a partir do que eu li. Lembra, né? O baço é responsável pela digestão, inclusive, né, pela quebra, por tirar o melhor, inclusive, do que eu estudo, do que eu leio. E pode ser também, inclusive, da forma como eu olho o mundo e a interpreto, né? O que é que eu aprendo? O que é que eu tiro do mundo? Eu tenho uma visão muito pessimista do mundo. Será que não é porque eu não estou conseguindo digerir as coisas que acontecem, sabendo retirar o que é bom para mim? E
saber eliminar o que não é tão bom. Então essa é a questão do intelecto, pensar sobre as coisas, o significado das coisas, sobre as situações e conseguir tirar alguma coisa de lá. Inclusive de um livro, de um artigo, de um vídeo que a gente assiste, de conseguir aprender esse conteúdo. Então, o baço é afetado por excesso de pensamento, né? Então, da mesma forma que eu preciso da capacidade de ler um livro e aprender a extrair aquilo, mas se eu torno isso um vício, se aquilo está constante, se eu penso demais, estudo demais, isso vai afetar o meu baço, né? Vai ser excesso de informação como é excesso de alimento. Outras relações do baço: o odor flagrante adocicado, é aquele odor que vem logo imediato, a gente sente adocicado, né? A cor amarela, como já falamos, sabor doce, clima, umidade e o som cantando. Esse som a gente pode, é muito facilmente observável quando o cliente chegar no nosso consultório e a forma como ele fala, né? Fala cantando. Então a gente já sabe que é uma pessoa que tem uma predominância ali do... É uma coisa sutil, mas dá pra gente... Nós nordestinos, né? Nós falamos cantando. Não é, bichinho. É uma coisa meio cantada. Ditados. O Pi governa os 4 membros, nós já comentamos. O Pi transforma os fluidos para o estômago. Faz parte daquele aspecto digestivo ao qual nos referimos. O Pi é a raiz do Ti pós-celestial, uma informação muito importante, né? Nós aprendemos sobre o Ti pré-celestial, da importância dele, e depois vimos que existe o Ti pós-celestial, que é formado pela energia da Terra e do céu, que nada mais, nada menos do que o ar que nós respiramos e os alimentos e líquidos que ingerimos. Então, a raiz desse Ti, por quê? Porque é ele que faz a transformação, que faz desse alimento que entra no nosso corpo em algo útil ao nosso corpo, né? O baço aumenta a subida do Yang puro. O Yang puro, o Yang é para cima, né? Energia para cima. E é também um aspecto nutricional, digamos assim, de força dos órgãos. Esse Yang que se eleva, que faz tudo ficar no seu lugar e subir, tem responsabilidade do baço. O baço não gosta de umidade. Por quê? Porque a umidade, quando se forma, existe duas, a umidade interna e a umidade externa, né? A umidade interna já é um subproduto dele, é quando ele já está esgotado. Então, se a gente apresenta ainda mais umidade, ele vai sentir. E quando eu falar aqui de umidade, é umidade mesmo, né? O clima úmido, uma casa úmida, um local úmido, ele, se for muito intenso ou de maneira constante por muito tempo, ele vai se sentir. E o Pi gosta de secura, que é a umidade ao contrário, né? Então, alimentos que vão beneficiar, uma farinhazinha é benéfico para o baço. É alimento seco, né? E agora vamos falar sobre o estômago. E aí eu volto a repetir que normalmente os yangs ou as vísceras, elas são bem curtinhos, tem menos funções para a medicina chinesa do que se fossem as funções na medicina ocidental, né? Então, o estômago é o mar da nutrição, o mar das águas e grãos.
o local de apodrecimento e amadurecimento dos alimentos. Separa as partes claras e turvas dos alimentos ingeridos. Envia o Ti claro para cima, para o baço, e o turvo para baixo, para o intestino delgado. Normalmente envia o Ti para baixo. Junto com o baço é a raiz do Ti pós-celestial. Então vamos lá, o mar da nutrição e mar da água e grãos, porque no nosso corpo é quem recepciona os nossos alimentos, né? Os líquidos que ingerimos e os alimentos sólidos. É o local de apodrecimento e amadurecimento dos alimentos, por quê? Porque é no estômago que é recebido esse alimento e ali ele fica um tempo para quê? Para uma fermentação. Então, a forma como os antigos se referiam ao apodrecimento é exatamente essa fermentação que vai ajudar na sua transformação, ou a primeira transformação que o alimento passa, e como diz embaixo, mais embaixo, ele vai pegar o Ti claro e enviar para cima, para o baço no caso, e o turvo para baixo, que é o intestino delgado. Então ali há uma primeira separação, né? Normalmente a energia do estômago é para baixo, certo? Isso tem um significado clínico bem interessante. Então a ideia do Ti, do baço, é sempre para baixo, embora ele mande a energia para o baço, é mais uma condição horizontal, digamos assim, porque está no mesmo nível, né? Mas a sua energia se caracteriza por para baixo. Quando ela começa a ir para cima, chama de movimento invertido, né? Ou contracorrente. Por exemplo, quando a pessoa arrota ou quando uma pessoa vomita, né? Significa que a energia do estômago ela está ao contrário do que deveria. Certo? Esse é o significado. E nós explicamos no baço que ele é a raiz do Ti pós-natal. O estômago, junto com ele, faz parte dessa raiz, né? Porque recepciona, faz as transformações em energia útil para o nosso corpo. É associado ao baço na função da digestão. Ele é o responsável por receber os alimentos e os líquidos. Faz a primeira transformação, como eu falei, né? Recebe aquele aspecto da fermentação, o apodrecimento, segundo os antigos, e ali ele faz a primeira transformação do alimento, né? Separando nos elementos mais sutis, que é enviado para o baço, e os mais densos vão para o intestino delgado. Quando o Ti do estômago está vigoroso, o Ti dos 5 órgãos estão vigorosos. Isso é um ditado bem interessante, porque existem, inclusive, determinadas correntes, linhas dentro da acupuntura que prioriza o tratamento do Ti do estômago e do baço primeiro a qualquer coisa, porque acredita exatamente que todos os outros dependem desse estado nutricional do corpo. E quem determina a condição do estado nutricional é justamente o estômago e o baço. E no caso do estômago, com uma certa relevância, é que ele tem a capacidade de fazer essa primeira transformação. Quer dizer, ele que pega o alimento da maneira mais bruta e consegue começar a transformação em algo mais útil. E aqui nós temos os pontos para equilibrar o elemento terra, que veremos na prática, né? Como já explicado antes, acredita-se que uma vez que você equilibre o órgão, a víscera vai seguir, né? Vai se equilibrar também. E aqui estão os exemplos do meridiano do estômago e do baço, né? Que a gente vai ver em aula. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.
Don't know.